Lima, a gente sabe que a ambiência ela vai muito além da temperatura ideal. Hoje, normalmente a gente entra numa granja e fala de temperatura, mas a gente sabe que vai muito além do que só a temperatura. Eu queria que você compartilhasse quais são os sinais práticos que você observa, você que já passou pela extensão, você que vem dando mentorias, treinamentos. Eu queria que você compartilhasse quais são os sinais práticos que você observa. Entrou em um barracão, entrou numa granja, numa propriedade. Tem algum sinal que a gente observa e sabe que a ambiência não está de acordo naquele momento? Você consegue identificar nesse sentido? Com certeza, essa é uma pergunta que volta e meia me é feita, né? Como é que praticamente eu consigo? Porque na teoria é uma coisa, né? Mas quando a gente sai para a prática, e eu sempre procuro ser muito prático em todas as minhas abordagens, porque é assim que a pessoa que está lá na ponta, que realmente é a pessoa que vai trabalhar, que vai fazer, ela tem que entender. E existem sinais muito simples de ser observado, mas o que eu vejo, eu queria puxar um ponto para isso antes, para você que me ouve, é o sinal que, na verdade, às vezes, não adianta ter esse sinal lá. Não adianta o animal falar com a gente. O que precisa é você que está nos ouvindo agora estar aberto a entender e procurar esses sinais dentro da granja. Porque o animal pode estar lá. Nós temos, para te ver, ó, um sinal importantíssimo que todos os dias pela manhã, na grande maioria dos dias, acontece. Ou seja, as mortalidades naturais que acontecem dentro de uma granja, elas amanhecem mortas. Esses animais amanhecem mortos. Na sua grande maioria, claro, tem animais que morrem durante o período da manhã, período da tarde. Mas se eu pegar a quantidade de animais mortos durante as 24 horas, a gente vai observar que na grande maioria das propriedades, Brasil afora, as mortalidades acontecem mais no período noturno. Isso é um sinal muito grande. Só que às vezes a gente passa todo dia por isso e acaba ignorando. Por que morre à noite? Eu não sei, mas é o primeiro sinal que tem, então eu tenho que ir atrás desse sinal. Né? A mortalidade nossa natural acontece mais à noite. Então, algo de errado tem à noite, que não está dando esse conforto térmico, esse bem-estar para esse animal. Então, é um dos sinais que a gente precisa observar. E um outro sinal característico que tem dentro da suinocultura, que é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu ando bastante nessas estradas, né? E vejo os caminhões carregados de animais que vão para o abatedouro, né? Que são os animais da terminação que saem. E eu não sei se vocês observam aqui, porque aqui a gente tem bastante, né? Por onde a gente anda. Vocês devem, às vezes, se dar conta disso, mas às vezes a gente não leva em consideração esse sinal. Que nos períodos mais quentes, a gente tem animais mais sujos, Sim. né? Sim. E no período de temperaturas mais amenas, a gente tem um animal menos sujo. Esse é um outro grande sinal. Ou seja, esse animal está precisando fazer barro, que é o natural do suíno lá para trocar calor, né? Lá no tempo que animais soltos, e hoje com javali, que a gente vê que fazem muito aí, né? Que tem a mesma característica. Esses animais precisam usar da condução, ou seja, do contato com algo mais frio que a pele dele para trocar calor. Então esse é um grande sinal que a gente tem e a gente precisa parar para ver esses animais. Dali começar a fazer e entender que realmente, será que é só a temperatura? Será que é só a questão da umidade que está fazendo isso? Ou tem algo a mais que eu, como produtor, eu como técnico, posso intervir para melhorar esse resultado, né? E agir para esse bem-estar desse animal ficar na sua plenitude bem. Show de bola, Lima. E complementando o que você disse, tenho certeza que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente. Mas realmente, né, cara, muitas vezes a gente tá passando pelo problema, como você comentou, a gente tá identificando, tem animal aparecendo morto pela manhã, mas a gente tenta correr ali para achar uma solução que muitas vezes não é realmente o que precisa ser corrigido, né? Então, realmente, é olhar, tomar medidas profiláticas, olhar para a ambiência ali e realmente fazer o negócio acontecer. Lima, você lembra de algum caso prático que um ajuste simples na ambiência tornou uma granja totalmente diferente, melhorou os resultados daquela granja? Teve? Eu sei que você com certeza vai ter várias histórias, né, cara, para contar. Mas tem algum que te marcou, que você falou, poxa, um ajuste que eu fiz ali na ambiência, eu mudei o resultado daquela propriedade? Sim, tem vários, Léo. Mas um que me chama muita atenção, né? Foi uma granja numa maternidade, onde a granja já na época tinha os seus 5, 6 anos de atividade, né? Então era uma granja que, vamos dizer assim, tecnologicamente ela está mais antiga que as outras, né? Mas tinha uma boa condição
de melhorar o resultado do que estava apresentando com o equipamento e com as coisas que tinham lá à disposição. E aí a gente foi lá, conversamos, passamos um dia naquela granja, né? E da manhã para a tarde, as pessoas que trabalharam lá viram a diferença. Isso em questão, estou falando de horas, não é nem de um dia. Porque o que acontece? E esse é o grande desafio que a gente tem dentro da suinocultura. Vou dizer da suinocultura porque é o que a gente está falando aqui, mas dos animais confinados, e isso serve para a maternidade, para a gestação, na creche, na terminação, é que a gente tem uma escola, uma cultura da onde a gente se preocupa com a temperatura. E nesta granja não era diferente. Então, o que acontecia lá? Lá, a utilização da placa evaporativa para baixar a temperatura era usada indiscriminadamente. Ou seja, a temperatura chegava numa determinada, eu não vou lembrar direito agora o número de graus que tinha, mas chegava numa determinada temperatura, a placa evaporativa era acionada e ela só desligava depois de 1 grau abaixo. Só que aquela região onde estava localizada aquela granja não permitia, por conta da umidade relativa externa, que a temperatura chegasse no ponto de desligar, porque ela saturava antes e não baixava mais a temperatura. A placa perdia sua eficiência, porque era uma condição climática da região. Era uma condição que, naquele momento, não estava sendo respeitada o local onde estava inserida aquela granja. E aí, o que aconteceu? Com esse pequeno ajuste de trabalhar com a placa respeitando a umidade relativa externa da região, mudou todo o conceito da granja, diminuiu a umidade, as porcas aumentaram a procura por comida naquele período, né? Porque eles sempre diziam que eles tinham que levantar as porcas, logo depois ao meio-dia, eles tinham que passar levantando as porcas para elas comerem. E naquela tarde, que a gente fez isso pelo período da manhã, né, que a gente teve lá, e aí a gente saiu para o almoço, para o refeitório. Quando nós voltamos, né, eu perguntei, diz a senhora que estava lá, diz assim, por incrível que pareça, hoje não precisou tocar as porcas, eu não preciso levantar elas estão todas em pé comendo. Esse é um caso que me chamou muita atenção, Sim. sabe? Ela não botou fé ainda, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Hoje, tá aqui e aconteceu. Olha só, cara.